Alô, Arani, amigo. Tudo bem? Essa entrevista é com o arquiteto gaúcho Luiz Henrique. Ele é membro da comunidade Bahá'í. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia. Luiz, como é que está organizada hoje aqui no Brasil a comunidade Bahá'í? Olha, está estabelecida em todos os estados da federação, não é? Em mais de 600 localidades, e possui instituições eleitas a nível local e a nível nacional, que administram os interesses da comunidade Bahá'í no Brasil todo. E quais são os fundamentos da fé Bahá'í? Bom, os fundamentos, digamos, teológicos principais são a existência de um único Deus, como todas as grandes religiões postulam, um Deus infinito, incognoscível. Nós nunca vamos poder entender quem é Deus, só sabemos que Ele é a força que criou e que ama o universo. E que esse Deus, por amor à humanidade, envia de tempos em tempos uma mensagem, uma guia à humanidade. Essa mensagem vem à humanidade através de porta-vozes, que nós conhecemos como os profetas, ou os manifestantes, ou enviados de Deus. Aqueles que de tempos em tempos, na história da humanidade, revolucionaram os assuntos humanos através de uma nova maneira de enxergar as coisas. Como Krishna, como Zoroastro, como Buda, como Cristo, como Moisés, como Maomé, e no século passado como Bab e Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Então, o que Baha'u'lláh nos ensina é que esse mesmo Deus conduz a humanidade a um conhecimento cada vez maior da sua vontade, da vontade dele para a humanidade, através de professores diferentes. É como se a humanidade estivesse numa escola em que ela avança de ano em ano, do primeira série para a segunda série, para a terceira série, e vai tendo sempre novos professores. É claro que o amor ao professor não deve impedir a criança ou a humanidade de aceitar o novo professor e avançar assim no conhecimento. A isso Baha'u'lláh chama de revelação progressiva. Então, por essa razão, os Bahá'ís têm um amor e um respeito fundamental, essencial, por todas as religiões mundiais. Nasce desse conhecimento, de que todas elas têm a mesma origem divina, todas elas fazem parte do propósito de Deus para a humanidade, e elas são assim como capítulos do grande livro de Deus que está ensinando a humanidade, e que não terminou com Baha'u'lláh. No futuro, nós esperamos novos enviados, sempre virão. Sempre que a humanidade necessitar de uma guia, uma orientação, ela vai ser enviada. Luiz Henrique, atualmente se fala muito na nova ordem mundial. Na visão do movimento Bahá'í, como se dará essa nova ordem? Olha, nós acreditamos que estamos nas vésperas de uma grande transformação mundial. Nós, se fizermos uma análise da situação global, nós vamos ver que realmente ela está composta de crises nas mais diversas esferas, econômica, social, política. Essas crises, no entendimento Bahá'í, são dores de parto. São assim como as dores de parto antes do nascimento de uma criança. Elas não indicam o fim do mundo, digamos assim. Muitas pessoas falam sobre o fim do mundo, sobre a era de Aquário, sobre o novo milênio, mas a gente deve sempre lembrar que o fim da semana é apenas o começo de outra semana. Assim também, o fim do mundo, como é falado nas religiões, é o fim de um tipo de mundo, de um tipo de civilização, e o começo de outro. Baha'u'lláh, no século passado, enquanto estava aprisionado, ele disse que a humanidade chegou agora nesse estágio de maturidade, ou pré-maturidade. A humanidade estaria saindo da sua infância, da sua adolescência coletiva, e entrando num período de maturidade. Nesse período de maturidade, a grande característica é a paz universal, a paz mundial, conseguida através de uma unidade mundial. Então, dentro dos ensinamentos de Baha'u'lláh, há uma série de instrumentos e de princípios sociais e espirituais que nos orientam como alcançar isso. A fé Bahá'í foi fundada por Baha'u'lláh na antiga Pérsia em 1844. Apesar de ser uma fé mundial com suas próprias leis e escrituras sagradas, não possui dogmas, rituais, clero ou sacerdócio. Baha'u'lláh é um título que significa a glória de Deus. Seus seguidores são conhecidos como Bahá'ís, sendo Bahá um termo árabe que significa a glória ou esplendor. De acordo com os ensinamentos Bahá,
Eis, todas as religiões independentes são provenientes da vontade de um único Deus. Sua revelação é, portanto, progressiva, ou seja, em cada época Deus envia seus manifestantes para educar a humanidade segundo o desenvolvimento espiritual de cada período. O conceito, mais que unânime no movimento Nova Era, de Avatar, eles entendem que a história humana foi, por muito tempo, apenas a narração dos acontecimentos de reinos, povos, nações, religiões e ideologias, e que a história da humanidade, como um todo, começa com a mensagem de Baha'u'lláh, a construção de uma civilização global em eterno progresso, que respeite a unidade na diversidade e a humanidade como uma única raça forma a essência da prática Bahá'í. Em 1844, Sayyid Ali Muhammad, nascido em 1819, falecido em 1850, conhecido como o Bab, a Porta, proclamou uma nova revelação de Deus, dando origem à fé Babi. Além de anunciar ser o Kaim, aguardado pelos muçulmanos, o Bab afirmava que sua principal missão era preparar a vinda de um profeta ou manifestante de Deus ainda maior que ele próprio. Os Bahá'ís consideram o Bab como o arauto da fé Bahá'í, pois ele alude a uma figura messiânica, aquele que Deus tornará manifesto, que brevemente se revelaria. Posteriormente, Baha'u'lláh em 1863, declarou sua missão, fundando a fé Bahá'í. Mirza Hussain Ali, nascido em 1817, falecido em 1892, que se auto-intitulou Baha'u'lláh, denominação árabe que significa a glória de Deus. Foi o fundador da fé Bahá'í. Baha'u'lláh proclamou em 1863 ser o prometido pelo Bab e pelas demais religiões mundiais. Afirmou ser o portador de uma mensagem divina destinada a estabelecer a unidade mundial e eliminar os preconceitos e as divisões. Escreveu epístolas aos principais soberanos da época, exortando-os à paz e à concórdia. Sofreu aprisionamento, tortura e exílios durante 40 anos até ser aprisionado definitivamente em Acre, Israel. Abbas Effendi, nascido em 1844, falecido em 1921, filho mais velho de Baha'u'lláh, foi designado por seu pai como o centro de seu convênio e o intérprete autorizado de seus ensinamentos, ao qual todos os Bahá'ís deveriam se voltar. Ficou conhecido como Abdul-Bahá, servo da glória, que por sua vida totalmente devotada ao serviço e à propagação da causa, os Bahá'ís o consideram como o exemplo perfeito ao qual todos os seres humanos devem se espelhar. Ensinou a fé de Baha'u'lláh para diversos países do Oriente e Ocidente. Deu palestras e explicações eminentes para pesquisadores e filósofos. Discursou em Londres, na Universidade de Stanford, Califórnia, no Templo Emmanuel, São Francisco. Como uma organização não governamental, a comunidade internacional Bahá'í está envolvida em uma série de atividades que diz respeito à construção da paz, direitos humanos, direitos das mulheres, educação, saúde e desenvolvimento sustentável. Baha'u'lláh, em seus ensinamentos, assinala a necessidade de um governo mundial desta época. Devido a tal ênfase, muitos Bahá'ís escolheram ajudar nos esforços de melhorar as relações internacionais como a Liga das Nações e a Organização das Nações Unidas. A Comunidade Internacional Bahá'í é uma organização sob a direção da Casa Universal de Justiça em Haifa, e possui caráter consultivo para com as organizações seguintes:
Conselho Econômico Social, ECOSOC, Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Organização Mundial da Saúde, OMS, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. A comunidade internacional Bahá'í possui escritórios na ONU em Nova York e Genebra, e representações nas comissões regionais da ONU e outros escritórios em Addis Abeba, Bangkok, Nairobi, Roma, Santiago e Viena. Recentemente um escritório do Programa para o Meio Ambiente e outro para o Fundo de Desenvolvimento para a Mulher foi instituído como parte do escritório da ONU. A Fé Bahá'í também empreendeu programas comuns de desenvolvimento em várias outras agências das Nações Unidas. O número 9 é considerado sagrado na Fé Bahá'í, sendo comumente utilizado como um de seus símbolos uma estrela de 9 pontas. O 9 é um número representativo da perfeição, pois é o maior dígito, e 9 também é o valor numérico da palavra Bahá em árabe, onde é possível utilizar números e letras ao mesmo tempo nas palavras. Por outro lado, simboliza as 9 religiões que, segundo eles, foram divinamente reveladas, que são o sabeísmo, hinduísmo, budismo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, Fé Babi e Fé Bahá'í. A despeito do símbolo sagrado do número 9 considerado pelos Bahá'ís e nos seus escritos sagrados, a estrela de 5 pontas é a que representa esta fé, conforme afirma Shoghi Effendi, e explica o Bab. A estrela de 5 pontas representa o ser humano. O símbolo mais utilizado para representar a fé Bahá'í é a estrela de 9 pontas. Pela associação do 9 como perfeição, e o valor numérico de Bahá ser 9. Em árabe usa-se um sistema, semelhante à numerologia judaica, conhecida como gematria, que permite incorporar valores numéricos em letras e palavras sem perder o significado. O valor numérico de Bahá é 9. O número 9 é também manifesto diversas vezes na história Bahá'í e em seus ensinamentos. Por exemplo, foram 9 anos que separam a revelação do Bab em 1844 e Bahá'u'lláh em 1853. Shoghi Effendi, sobre o número 9, escreveu: sobre o número 9, a reverência Bahá'í é por 2 razões. Primeiro, pelo fato de que é considerado por aqueles que estão interessados em números como o sinal da perfeição. A segunda consideração, que é a mais importante, é que é o valor numérico da palavra Bahá. Os símbolos da fé Bahá'í derivam dos significados da palavra árabe Bahá, que significa glória ou esplendor. É a palavra que dá origem a diversos nomes e frases.
A fé Bahá'í tem uma forte ligação com a ONU. Os principais objetivos da fé Bahá'í, na ONU: apoiar e trabalhar na criação de um governo mundial unificado. Um executivo mundial será apresentado para governar a grande Assembleia Global. O executivo mundial contará com o apoio de líderes capitalistas, comunistas, banqueiros, empresários globais, ONGs e religiosos. O ideal dos bahaístas é imperativamente ético. Nada tem a apresentar sobre Deus e seus desígnios para a humanidade. Não tem fundamentos bíblicos e sua doutrina é um apanhado de todas as religiões mundiais, uma grande salada de aberrações. Assim afirma o Eterno dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca do Eterno. Irmiarro, Jeremias 26 verso 16. O bahaísmo possui uma falta total de conhecimento das escrituras com relação ao passado, presente e futuro da humanidade. Muitas profecias escritas pelo profeta Daniel, por exemplo, foram cumpridas em sua época, mas Daniel escreveu profecias para um tempo futuro muito distante, e até os dias de hoje ainda não foram cumpridas, pois não chegou o tempo determinado por Deus para que as mesmas se realizassem. É plenamente verdadeira a visão que te ocorreu ao anoitecer e pela manhã. Quanto a ti, obscurece para todo o seu significado, porque pertence a dias que virão no futuro. Daniel 8 verso 26. O bahaísmo tem muito em comum com a teosofia. Ambos dão ênfase à ideia de que há necessidade de um porta-voz, ou avatar para os dias atuais. Os bahaístas afirmam que esse porta-voz divino foi Bahá'u'lláh. Concordo ambas, a teosofia e a fé Bahá'í, que todas as religiões são uma só. Ledo engano, são apenas monoteístas a religião do povo israelita, seguidores e praticantes da Torá e os gentios justos de todas as nações que praticam as leis de Noé. Estes são os únicos que servem e adoram ao Deus da Bíblia. Por exemplo, o Islã se diz monoteísta, mas não adora ao Deus verdadeiro.
adoração de ídolos e astros estelares sempre foi uma transgressão abominável ao Eterno. Pois o Eterno está acima de tudo que ele criou. Sabeísmo também era politeísta e prestava culto aos astros. Os sabeus são citados na Bíblia, embora nenhuma referência seja feita sobre sua religião. A religião sabeia era preponderantemente, como outras de natureza semita, de culto à natureza. Isso é corroborado pelo Alcorão, que na Sura 27, versículo 24, afirma que os sabeus veneravam o sol. O zoroastrismo é também uma religião idólatra, pois o maior deus do zoroastrismo é Ahura Mazda. O arqui-inimigo do zoroastrismo é Angra Mainyu, como se fosse um deus do bem e um do mal. Assim, já eliminando o monoteísmo, hinduísmo todos já sabem que é politeísmo. Já no budismo, a concepção de Buda a respeito de Deus era semelhante à do ateísmo, divergindo apenas quanto à existência de Deus. Ou seja, para Siddhartha tal existência era inútil, porque ele achava que a confiança em divindades ou em demônios não ajuda nem atrapalha. O homem deveria sempre depositar sua confiança em si mesmo e vencer o sofrimento, essência da vida humana. Siddhartha enfatizava que o sofrimento procedia do desejo, e que, para se atingir a salvação, seria necessário eliminá-lo. Quando se consegue isso, entra-se em um estado de bem-aventurança, que seria o Nirvana. Quando se alcança o Nirvana, a alma humana torna-se uma com o absoluto, que é uma forma de negar a Deus, invertendo a importância dele ao homem. Alguns ramos do budismo podem ser legitimamente chamados de ateístas, enquanto outros podem ser chamados de panteístas, e outros podem até ser chamados de teístas, tais como o budismo da terra pura. Terra pura é uma forma de budismo, também conhecida como amidismo, devido à sua característica de devoção ao Amitabha, o Buda da luz infinita, principalmente pela recitação do Nembutsu, que não deixa de ser idolatria. As escolas Terra Pura fazem parte do movimento veículo Mahayana, dentro do budismo, e são particularmente devocionais para os padrões budistas. Talvez por isso mesmo são também das mais numerosas em adeptos. De qualquer forma, mesmo o budismo ateísta ou o budismo teísta são idolatria, ou ao suposto Buda da luz infinita, ou mesmo ao homem, de fazê-lo pensar que pode se tornar uma divindade, ou com o universo ao atingir o nirvana ou a iluminação. O cristianismo, com raras exceções, serve e adora um Deus trino, que automaticamente o desqualifica como monoteísta também. A estrela de 9 pontas não possui apenas um significado simbólico. A estrela de 9 pontas é formada por 3 triângulos. Os triângulos possuem vários significados. Não é possível chegar a uma conclusão sobre a marca Bahá'í sem os conceitos básicos do triângulo, do pentagrama e do neagrama ou a estrela de 9 pontas. Vamos conhecer um pouco desses símbolos. O triângulo é uma figura geométrica que deu origem à pirâmide e a luz são parte da simbologia maçônica. O triângulo simboliza a busca da perfeição do homem e a busca por divindades cósmicas e sabedoria, que são captadas pelo ápice e irradiadas até a base da pirâmide. O pentagrama é formado pela união de 2 triângulos entrelaçados. O vértice para cima significa
magia branca e o vértice para baixo, magia negra. O pentagrama positivo representa a sabedoria espiritual, o pentagrama negativo desejos materiais. Assim como na pirâmide, o pentagrama possui uma hierarquia. No topo do pentagrama encontra-se uma figura de bode chamada Baphomet. Observe o pentagrama no topo da cabeça de Baphomet. O pentagrama também é usado na fé Bahá'í. Observe a figura na tela. O Eneagrama é a fusão de tudo isso. Ele é utilizado para a busca do conhecimento e divindades cósmicas. O Eneagrama, também, é um estudo sobre o lado bom e o lado ruim das pessoas, onde se procura conseguir o equilíbrio mental sem a ajuda de Deus. O triângulo da maçonaria, quando se junta como pentagrama, forma o Eneagrama, que representa a Trindade maçônica. Agora não resta mais dúvidas, a fé Bahá'í e a maçonaria estão conspirando juntos na criação do governo mundial. Todos os cargos estratégicos dentro da ONU estão ocupados por alguém que pertence a uma dessas seitas. Na Casa Universal de Justiça, sede do governo espiritual, no santuário do Bab e de Bahá'u'lláh, os jardins dessas respectivas instituições possuem uma estrela de 8 pontas e não 9. O número 8, para os ocultistas, representa a espera do prometido. No número 9, na província de Shiraz, Pérsia atual Irã, em 1844 começa uma das histórias mais loucas desse mundo. Bab Sayyid Ali Muhammad anunciou que o iminente aparecimento do mensageiro de Deus, aguardado por todos os povos do mundo, estava próximo. Bab significa a porta. Bab foi uma espécie de profeta terrorista para sua época. Bab não era o escolhido, e sim a porta terrorista que seria aberta futuramente. O nascimento de um terrorista num país terrorista só poderia terminar em sangue. Bab foi torturado e executado em 9 de julho de 1850. Mas a profecia de Bab se cumpriu. Em 1817 nasce na Pérsia Bahá'u'lláh, vindo de uma família nobre, descendente de Zaratustra e Abraão, por parte de sua esposa. Segundo eles, o jovem Bahá'u'lláh, influenciado pela doutrina de Bab, largou sua vida de luxo e abraçou as nobres causas terroristas. Bahá'u'lláh, após ser preso, recebeu uma revelação maligna através de um sonho que ele era o escolhido de Deus. Em sua declaração ele disse essas humildes palavras profetizadas por Bab: Bahá'u'lláh é a glória, a luz, o esplendor de Deus, o Senhor dos Senhores, o tesouro preservado, aquele que Deus tornará manifesto, a mais grandiosa luz, o altíssimo horizonte, o mais grandioso oceano, o supremo céu. Bahá'u'lláh significa a glória de Deus. Após essas humildes palavras ele foi encarcerado e depois de algum tempo foi solto. Ele começou a sua vida se exilando na Palestina, atual Jerusalém. Em 1892 morre Bahá'u'lláh. Seu corpo se encontra na cidade de Haifa, em Israel, onde é o quartel-general das conspirações do governo mundial no Oriente Médio. Seu filho Abdul-Bahá é o fundador da fé Bahá'í. Seus ensinamentos são baseados nos escritos de Bahá'u'lláh, uma espécie de Bíblia deles. Os Bahá'ís começaram a ganhar fama pelo mundo. Hoje se encontram bem hospedados nas organizações das Nações Unidas. A comunidade internacional Bahá'í é uma organização sob a direção da Casa Universal de Justiça em Haifa, como já citado. Os Bahá'ís ditam as regras nessas organizações.
A Carta Terra, que gerou o alarmismo do aquecimento global, foi uma criação deles. Os Baha'is também encontram-se presentes no Fórum Econômico Mundial. Eles estão infiltrados em pontos estratégicos em toda a ONU. Suas supostas missões humanitárias estão sendo executadas em todo o mundo. Nesse exato momento basta ligar a TV ou ler um jornal, lá está, o plano deles sendo executado. O pior é que muitas pessoas não possuem a menor ideia do que está acontecendo. Eles são os verdadeiros responsáveis pelo terrorismo psicológico do aquecimento global, na diversidade social, promovendo a aceitação de homossexuais pela sociedade, na campanha pelo desarmamento através de programas sensacionalistas, nas fofoquinhas do TV Fama criando personalidades para um uso futuro, na TV Cultura com seus programas ecológicos, no Criança Esperança do Senhor Didi, no comando das ONGs, na reforma do Conselho de Segurança da ONU e em muitos outros lugares. Os problemas gerados são resolvidos pelo consenso coletivo, uma síntese, ou bem comum. O aquecimento global tem sido um exemplo prático. O principal objetivo do aquecimento global é beneficiar um grupo seleto de empresários, na criação de monopólios. As ONGs humanitárias são usadas como lavagem de dinheiro para abater valores no imposto de renda. Um bom exemplo está na área da educação. Basta destruir o sistema atual da educação por completo e depois apresentar a solução. As maravilhosas ONGs cadastradas na Unesco surgem como salvadoras do sistema educacional. Claro que tudo em nome da paz e o amor global, em nome do coletivo, em nome do bem comum. A igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres, considerando o tempo e o local nos quais Baha'u'lláh proclamou seus princípios. Este, possivelmente, foi o mais revolucionário e palpitante de todos eles. Foi também uma mulher Baha'i, uma das primeiras a lutar pela igualdade dos direitos da mulher e sua emancipação na sociedade. Seu nome é Tahiri. Viveu na Pérsia, onde foi martirizada no ano de 1848. A história de sua vida é linda e dramática. Essa é a estrutura de nova ordem mundial que Baha'u'lláh estabelece como essencial para que todos os outros problemas humanos sejam resolvidos. O problema essencial que hoje nós enfrentamos no mundo é a falta de unidade. No momento que a unidade mundial for estabelecida e reconhecida, e todos os povos do mundo puderem dispor do planeta como uma pátria-mãe coletiva de todos, e a guerra for realmente uma coisa eliminada da experiência humana, nós vamos ter outra civilização. E essa nova civilização é que Baha'u'lláh chama de uma nova ordem mundial. If you believe there is only one race, which was created in many different colors, and if you believe that these differences are beautiful, it should be the cause of unity, and if you believe that our highest purpose is to love each other, and live together as one family, with justice, then you may want to look into the Baha'i faith. Millions of people of every race, nation, and culture share these beliefs as members of the Baha'i faith.
A fé Bahá'í aceita a Bíblia, assim como aceita o Alcorão e aceita os escritos sagrados de todas as religiões anteriores, como a palavra de Deus revelada ao homem.